Olá, hoje eu vou fazer um pequeno vídeo sobre alguns livros sobre Kabbalah. A bibliografia é imensa, né? E com certeza essa lista aqui não passa de uma lista sugestiva, né? Não exaustiva. Mas serve como um primeiro contato, talvez, com esse tema. E eu incluí também alguns livros de filosofia judaica antiga, ah, porque achei interessante mostrar algumas, alguns livros nessa direção, né? Bom, talvez o primeiro grande autor, eu acho que todo mundo que vai estudar Kabbalah, pelo menos de um ponto de vista acadêmico, né? E aqui eu vou me restringir basicamente a um ponto de vista acadêmico, é o Gershon Scholem, né? Então, eu tenho aqui alguns livros dele, que é um autor do século XX, né? Gershon Scholem, sobre a Cabala e seu simbolismo. Eu acho que todos os livros, se não a maioria, né, foram dos livros do Gershon Scholem foram traduzidos ao português, né? Então, aqui eu estou colocando algumas edições em inglês, mas esse livro, por exemplo, é de 1960. É muito bom. E ele fala, né, basicamente dos símbolos usados dentro da Kabbalah, né? Aqui. Muito interessante. Tem esse outro aqui, também, do Gershom Scholem, que é sobre a forma mística, né, da divindade, né? Que são os conceitos básicos da Kabbalah. Tá? Realmente, quando eu abrir aqui aqui, ó. Muito bom para quem está começando, né? Um outro livro do Gershom Scholem são os ramos, né, básicos, né, do misticismo judaico, né? É um livro talvez um pouco mais amplo, né, porque trata do misticismo judaico de uma forma não se restringindo a Kabbalah, né? As características do misticismo judaico, né? O misticismo da Merkabah, né? O gnosticismo judaico, né? Aqui. O Hassidismo na Alemanha medieval, Abraham Abulafia e a doutrina da Cabala profética, o Zohar, né, o livro do esplendor, né? Aqui o Zohar ele já passa para Kabbalah, né? O Zohar também, né? A doutrina teosófica do Zohar, né? Isaac Luria, né? Um autor importantíssimo da Kabbalah. Sabatianismo, né? E a heresia mística, fala de Zabatai Levi, e o Hassidismo.
que são lectures, né? Que são palestras que ele fez. Muito bom. Tem um outro aqui. Temos a presença da Ananda aqui. Depois eu falo com você. Peraí. Esse aqui é um livro sobre as origens da Kabbalah, né, do Gershon Scholem também. É um livro grande, né? Bem completo. O problema, né, da Kabbalah, do Bahir, os primeiros cabalistas na Provence francesa, Isaac Narbonne, Abraham Ben Davi, o Centro Cabalístico de Gerona. É um livro mais histórico, né? Sobre onde se originou a Kabbalah, como se originou a Kabbalah e coisa e tal. Isso aqui acho que é básico para quem quiser estudar Kabbalah desse ponto de vista mais acadêmico, né? Tem esse aqui, que é também do Gershon Scholem, sobre as ligações entre alquimia e Kabbalah. É um livro curto, 3 partes. Esse também é muito interessante. Saindo do Gershon Scholem, existe esses 2 livros aqui. De um autor que não é tanto conhecido, mas eu gosto muito, que é o Leo Shaya. Leo Shaya, ele era um autor judeu que é geralmente considerado como um perennialista, um tradicionalista, alguma coisa nessa direção. Esse livro aqui é muito bom. O Homem e o Absoluto segundo a Kabbalah. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Geralmente os franceses colocam ao final. Ó. É excelente esse livro. A Torá, a relação entre a Torá e a Kabbalah, a contemplação dos aspectos divinos. Ele explica bem o negócio a década sefirótica, a criação, a imagem de Deus, o reino dos céus, o mundo corporal e o abismo cósmico, o mistério do homem, o retorno ao Uno e o grande nome de Deus. Esse livro é muito bom, muito bom. Olha que está todo anotado, porque esse livro é ótimo. Porque a perspectiva dele não é tão acadêmica, né? É bem informativo, mas ele não é tão acadêmica. E ele tenta mostrar a metafísica por trás da Kabbalah, que fundamenta a Kabbalah. Esse aqui também é outro livro do Leo Shaya, né? São os aspectos universais da Kabbalah e do judaísmo, né? Do Leo Shaya. Só que esse aqui já são artigos dele, né? Foram reunidos. Aqui, alguns aspectos universais do judaísmo, o significado do templo, a missão de Elias, a teofania sinaítica de acordo com a tradição judaica, a Torá e a Kabbalah, a criação, a imagem de Deus. Aqui que você vê que ele repete 3 capítulos do livro dele, desse livro que eu mostrei antes, O Homem e o Absoluto segundo a Kabbalah. Esses 3 aqui, Torá e Kabbalah, criação, imagem de Deus e o grande nome de Deus. Então, é um livro que
de artigos, mas também de partes de livros do Leo Shaya, né? A visão de mundo da Kabbalah é a contemplação e a ação no judaísmo e no Islã. Por quê? Porque o Leo Shaya, ele escreveu sobre o judaísmo e tal, sobre a Kabbalah, mas ele escreveu também sobre o sufismo. Tanto que ele tem esse livro aqui dele, que é a doutrina sufi, da unidade, né? Eu sei que não tem nada a ver com a Kabbalah, o tema do vídeo, mas é um livro interessante de todo modo, para divulgar o autor, né? Um autor interessante. Bom, ainda sobre um outro autor agora sobre Kabbalah, esse é o rabino Alexandre Safran, que escreveu esse livro. Esse é um livro grande, né? Sobre... Aqui você tem uma perspectiva bem religiosa, né? Porque se trata de um rabino, né? Um rabino cabalista francês. É aqui, ó. Deixa eu ver se onde é que tá. Aqui, ó. Aqui. A unidade da Kabbalah, a tradição, a lei e a história. Capítulo 2, a história, a natureza, Torá. Aqui. A segunda parte, a doutrina da Kabbalah. Do homem a Deus, no capítulo 1. De Deus ao homem. Assim, e eu apêndice aqui sobre a ciência da Kabbalah e a ciência contemporânea. Tá bom? Alexandre Safran. E aqui eu tenho alguns livros clássicos da Kabbalah. Claro, o livro clássico da Kabbalah é um dos, pelo menos, o mais importante do judaísmo. Da Kabbalah é o Zohar, o livro do esplendor, né? Mas tem outros livros aqui interessantes. Esse livro também é um clássico, né? A Tamareira de Devorah, de Moshe Cordovero. Interessante demais. Deixa eu mostrar. Os 13 atributos com os quais o homem deve se assemelhar a Deus, como o homem pode se habituar ao atributo de Keter, a coroa, como o homem pode se habituar com o atributo de Chokhmah. Aqui são as sefirás, né? Como o homem deve se habituar com o atributo de Binah, entendimento, como o homem deve se habituar com o atributo de Hesed, a benevolência. Aqui, como o homem pode se habituar com o atributo de Gevurah, poder. Como o homem deve se habituar com o atributo de Tiferet, né, o esplendor. Como o homem deve se habituar aos atributos de Netzach, Hod e Yesod, né, a vitória, magnificência e fundação. E, por último, né, como o homem pode se habituar ao atributo de Malhut, né, a realeza. E o último, aí é o capítulo 10, como o homem pode se ligar com a santidade superior. Então é um livro da tradição Kabbalah, né? Aqui, ó. Escrito pelo rabino Moshe Cordovero, um dos primeiros cabalistas da época dourada de Safed, né? Mas tem essa coleção aqui, ela é muito boa. The Classics of Western Spirituality. Tem vários volumes com diversos temas. Tem Eckhart, tem São Francisco de Assis, Gregório Palamas, o que você imaginar, né? E eles têm esse volume aqui que é um volume sobre a Kabbalah, né? Inclusive o prefácio é do Moshe Idel, que é um grande especialista em Kabbalah,
Infelizmente eu não tenho outros livros dele, né? Mas é um livro de textos antigos, textos bem iniciais da Kabbalah. Então está aqui de Jung, o Círculo de Jung, o livro de Bahir, Rabi Isaac, Isaac o Cego de Provença, Rabi Asriel de Gerona, Rabi Jacob ben Shechet de Gerona, os irmãos Cohen, que não são os diretores, né, de filmes, né? São textos da Kabbalah primitiva, né? Que é muito bom, né? Para quem também está estudando a Kabbalah, é um ótimo livro. Outro livro aqui, A Kabbalah da Criação, o misticismo de Isaac Luria, o fundador da Kabbalah moderna, né? Que foi traduzido, né? E tem um comentário do Liaho Klein. Olha só. Uma tradução e comentário do Portão dos Princípios, né? A seção do Livro da Vida, né? Discurso sobre a natureza circular e das energias diretas, a ordem da restauração, o mistério da gravidez e do cuidado, né? Estados mentais, a imagem da pequena face. Assim, então é um livro mais, é um livro de doutrina, né, cabalística, né? Aqui. Então, para quem está interessado também dessas doutrinas cabalísticas, é ótimo. Esse aqui é um clássico, né, da Kabbalah, o Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, que aqui é comentado pelo rabino Aryeh Kaplan. Esse aqui é um clássico da Kabbalah. Essa edição é boa porque tem o comentário, né? Você tem o texto em hebraico, você tem a tradução e o comentário do Rabino Kaplan. Aqui a década sefirótica, né? Se quiserem uma pequena introdução ao entendimento da década sefirótica, eu escrevi um texto no meu blog sobre isso. Inclusive sobre o Léo Shaya e a década sefirótica. Tá? Aqui eu tenho um livrinho daquela antiga coleção francesa, muito boa, que ela tem uma coleção chamada Mestres Espirituais. Depois mudou, essa mesma coleção começou a se chamar Espiritualidade Vivente, né? Mas essa coleção era muito boa, né? Só como tem vários clássicos da espiritualidade mundial, né? Esse aqui é um livrinho bem bacana do Guy Kazahil sobre o Rabi Shimon Bar Yochai, né? Que é um dos nomes clássicos, né, da Kabbalah.
muito bem ilustrado, com toda a doutrina do Rabino. Muito interessante mesmo. Aproveitando, eu sei que não é sobre Kabbalah, mas também é dessa mesma coleção que era a Maître Spirituel, virou Spiritualité Vivante, né? E tem esse sobre o Hillel, o Rabino Hillel, né, que talvez, não sei se todo mundo conhece, né, mas é um dos rabinos mais importantes do judaísmo e ele é um contemporâneo de Cristo, né? É interessante de todo modo. Agora passando para alguns livros de filosofia judaica clássica, vamos dizer assim. Só para não perder a oportunidade de falar sobre Filo de Alexandria, né, que é um autor de quem eu gosto muito, e tem essa edição aqui ótima, né, da obra completa do Filo de Alexandria. Quem foi Filo de Alexandria? Né? Filo de Alexandria foi um filósofo judeu, mais ou menos contemporâneo de Cristo, né? Que ele empreendeu, talvez pela primeira vez, uma tentativa de interpretar a Bíblia, a Torá, no caso, a partir usando um arcabouço filosófico grego, principalmente, por exemplo, aqui na parte da criação, né, em que ele interpreta o Gênesis, ele usa muito o Timeu, por exemplo, né? Mas aqui ele não usa só Platão, usa outros filósofos. Mas o que ele faz é uma interpretação filosófica, neoplatônico, quer dizer, platônico, mística, das escrituras, né? Ele é muito importante no desenvolvimento do platonismo, né? Mas vocês viram, por exemplo, ele tem aqui sobre a vida de Moisés, né? É uma, é uma interpretação filosófico-mística da vida do patriarca. Aqui são livros sobre que ele chama de interpretação alegórica, ou alguns poderiam chamar de interpretação anagógica da Bíblia, né? Uma interpretação espiritual da Bíblia. Como eu disse, espiritual e filosófica, essas coisas não se separam, né? Aqui tem o discurso dele sobre a eternidade do mundo. É um grande filósofo, infelizmente pouco conhecido no Brasil ainda, né? Pouco estudado, eu acho. Pelo menos eu conheço pouca gente que goste ou estude filologia da Alexandria. E como introdução, vocês podem pegar esse livro da Francesca Calabi, que é publicado aqui pela Paulus, que ela dá uma boa introdução ao pensamento do nosso Filo, com todas as informações biográficas e coisa e tal. É um livrinho muito bom, fácil de ler, rápido. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse negócio. Aqui não tá. Agora sim. Aqui, Bíblia e Filosofia, tradução em grego da Bíblia, tradução e interpretação, exegese e filosofia, leituras da Bíblia. É muito bom, muito bom. O Filo é um grande autor.
É. E assim, só para encerrar, também um filósofo e rabino da Idade Média, talvez o mais importante filósofo e rabino da Idade Média, que é o Moisés ben Maimônides, que tem esse livro maravilhoso, que é o Guia dos Perplexos. Moisés ben Maimônides era amado, né, e respeitado, né, por Tomás de Aquino, por exemplo. E o teor do livro, eu escrevi vários, pelo menos umas três postagens no meu blog sobre o Maimônides, sobre temas aqui do que o Maimônides trata. Eu dei um curso também na UERJ, nós lemos o Guia dos Perplexos, e o principal tema aqui é justamente a interpretação bíblica, e ele usa a filosofia, né, principalmente Aristóteles, para interpretar a Bíblia e justamente dirimir as dúvidas dos perplexos, que seriam aqueles que creem na Torá e, não obstante, sentem-se perplexos diante do que seria uma interpretação literal desses textos bíblicos, que levariam a contradições ou absurdos, né? Então ele tenta mostrar que não são absurdos, quando bem interpretados. Então, é um livro longo, bastante detalhado, mas muito interessante e muito agradável de ler. Se vocês têm contato com a Suma Teológica ou com as obras de Tomás de Aquino em geral, vocês vão ver que em diversos momentos Tomás cita o Rabi Moisés ben Maimônides elogiosamente, né? Aqui é a famosa carta do Iêmen, do Moisés ben Maimônides, é a carta deles sobre a conversão forçada ao Islã, né? Os 8 capítulos, que é um livro mais sobre ética, né? Sobre a questão da alma e uma questão mais sobre ética, né? No sentido aristotélico também. E as cartas de Moisés ben Maimônides, para quem estiver interessado em filosofia judaica clássica, é muito bom. Aqui tem a biografia do Moisés ben Maimônides, muito boa, desse Joel Kramer. É uma biografia bem interessante. Mostra todas as fases da vida do Moisés ben Maimônides, bem como a sua doutrina, né? Deixa eu passar aqui. Isso. Ok. Então, isso também para quem estiver interessado nesses temas. Ok, por último mesmo agora, tem esse livrinho aqui do Ernest Benz. Ernest Benz foi um estudioso da religião, ligado ao grupo Eranos, né? Aquele grupo de estudiosos da religião, do qual fazia parte Mircea Eliade, o Henri Corbin, o Toshihiko Izutsu, Carl Gustav Jung, né? E ele tem uma obra interessante, várias obras interessantes, principalmente sobre mística, né? E mística alemã, né? E ele tem esse livrinho aqui, é um livrinho curto, né? Mas é bem introdutório para quem estiver interessado nesse tema da interpretação cristã da Kabbalah, que teve muita influência em vários filósofos, né? Então, para quem tiver interesse, né? Aqui ele fala alguns desses autores aqui são bem
são bem importantes, né, nesse movimento de uma Kabbalah cristã, né, do Pico della Mirandola, né, mesmo. Mas esses aqui são mais do século XVII, né, o Oettinger, 17, 18, né, Oettinger, o Knorr von Rosenholz, né. Então, isso aqui é interessante para quem quiser começar a estudar essas coisas. Ok, então era isso. Espero que seja de utilidade para vocês que queiram, porventura, começar a estudar academicamente, pelo menos, a Kabbalah, né? Então, até o próximo vídeo, vou fazer sobre os livros aqui que eu tenho do Mircea Eliade, né? Um abraço.